Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Em Apocalipse nos fala: Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Ele é a testemunha verdadeira, que testifica que o que era antes água e espírito, agora água, espírito e sangue é um só. O vinho novo, o vinho definitivo, do qual, através dele, nós somos odres novos em vinho novo, porque odres velhos em vinho novo se rompe. Quando se fala em testemunha verdadeira, Provérbios 14, versículo 5 diz: a testemunha verdadeira não usa de ardis, e a falsa transborda em mentiras. A Bíblia diz que sua boca em nada tropeçou. Ele usou da sinceridade, ele falou não de si mesmo e por isso foi justificado, porque ele não falou segundo os homens, ele é a semelhança do homem. Jesus Cristo, ungido de Deus, mas a natureza divina castigado pelos pecados dos homens, do qual a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E ele foi aquele que foi a testemunha fiel e verdadeira, e porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A testemunha leal dá o testemunho sincero, O falso depoente conta mentiras e não permanecerá sem o devido castigo, assim diz a palavra do Senhor. Porque dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Por isso que é importante perseverarmos segundo Cristo. Ele mesmo nos ensina: sede meus imitadores. Todo aquele que persevera através do seu Espírito, porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo, mas todo aquele que persevera segundo o coração de Deus, que somente amando o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, são aqueles que seguem as advertências do Espírito Santo, que nos permanece no caminho e anunciando as boas novas, porque sem a fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, que é a palavra de Cristo. E quando nós anunciamos esta verdade, vem a libertação, vem a cura, vem o arrependimento aos povos, ainda que não compreendem a mensagem da cruz. Deus assim quis salvar a muitos pela loucura da cruz, do qual, embora não se compreende, porque aquele que não tem o Espírito Santo não compreende as palavras, não compreende aquilo que é do alto. Mas através da loucura, através do verdadeiro testemunho, eles vêm até Cristo, e após o conhecê-lo, recebendo o Espírito Santo, passam a seguir a Cristo. Mas nós, como um testemunho, nós não falamos de si mesmo, nós deixamos com que aqueles que estão em nossa volta testemunhem do que Cristo tem feito em nossas vidas. Somos um testemunho de perseverança, de esperança, do qual nós anunciamos todos os dias a salvação, a vida eterna, porque não estamos almejando aquilo que é terreno, e sim aquilo que é celestial,
almejamos a sua vinda, da qual ele não veio mais para salvar, mas sim para brindar, né, aqueles que já estão salvos por crerem nele, por perseverarem nas boas atitudes e na fé, que caminham juntas e acompanharão a nossa alma. Porque assim como Paulo disse, guardei a fé, encerrei a carreira, combati um bom combate, assim nós perseveramos dia após dia, através do exercício constante da fé, combatendo um bom combate, guardando a fé, né, e as boas atitudes do qual vão nos acompanhar para aquele dia, aquela hora que somente o Pai sabe. Porque ali será, ainda que algo aqui não seja revelado, né, lá nada ficará em oculto, porque ele contempla todas as ações e atitudes. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Para alguns é como um galardão, para outros é como um castigo. Cabe a cada um analisar segundo as suas atitudes, porque ilude-se a si mesmo aquele que somente é ouvinte e não pratica. Porque no entendimento de próprios olhos não se desvia do mal e acaba acometido de desobedecer a todos os mandamentos, porque se tropeça, né, não se desvia do mal, não anda em sinceridade como uma testemunha verdadeira. É certo que fiel e verdadeiro só há um, o elo da perfeição. Mas se nós estamos nele e ele em nós, cabe a nós resplandecer a sua luz e ser um bom testemunho, do qual ele disse, ainda que falasse de mim, meu testemunho é verdadeiro, mas falo do Pai, eu não falo de mim. Ele é aquele que disse, não busco honra de homens e muito menos glorifico a mim mesmo, porque se assim procedo, nada sou. O Pai o glorificou e ele disse, este é meu Filho amado em que me regozijo, que me comprazo. Fazei tudo o que ele disser. Assim, ele glorificou ao Pai, porque ele disse, a sabedoria é justificada pelos filhos, porque assim lhe aprouve ao Pai, e se entregou em alegria no Espírito Santo, do qual ele cumpriu todo o propósito. Ele é a essência da profecia, porque tudo aquilo que está escrito na lei de Moisés, nos provérbios, nos salmos, nas lamentações, tudo que foi dito pelos profetas, diz ao seu respeito, e assim ele cumpriu cada vírgula e cada ponto. E ele disse, aquele que acrescentar algo nesta profecia, eu acrescento as pragas aqui descritas. Aquele que retirar algo, eu risco o nome no livro da vida. Assim, os falsos depoentes são aqueles que acabam ocultando a verdade, suprimindo pela injustiça humana. E se suas primeiras obras eram justas e agora se vive injustamente, já não são possíveis de o justificar, porque a fé tem que ser perseverante do início ao fim, juntamente com as boas obras que caminham juntas. Justamente por muitos, por entendimento de próprios olhos e não se desvia do mal, acaba se envolvendo segundo o padrão deste mundo, amoldando e deixando de ser renovado e transformado pelo Espírito Santo. E as suas palavras são destituídas da sabedoria, destituídas da glória daquele que os podia salvar, porque está escrito, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora
dar as costas aos mandamentos. Justamente por isso que vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, por não cumprir aquilo que o Pai o determinou, de fazer tudo aquilo que ele diz, porque estamos segundo a nova aliança, da qual ele julga. O Pai não julga, ele concedeu todo o julgamento, porque ele venceu todos os principados, potestades, governantes, através daquele espetáculo ali na cruz. Ele, feito menor um pouco que os anjos, venceu os anjos destituídos da glória de Deus e os condenou juntamente com aqueles que cultuam o pai da mentira, saber assassino desde o princípio. Mas nós somos daqueles que ele disse, assim como ele disse ali aos fariseus que criam nele e não se importaram de serem expulsos da sinagoga, porque na verdade estavam recebendo um grande favor imerecido em deixar a sinagoga de Satanás, onde alguns dizem atualmente que são judeus e não são, aqueles que seguem segundo a mentira, que cultuam as suas malignidades. E ali ele disse àqueles que creram nele: se vós conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O pão da vida que veio do alto dos céus, habitou com graça, com sabedoria, fez grandiosos sinais que o Pai operou através da sua vida, perdeu a sua vida por amor de nós, ressuscitou aquele que era, que esteve morto e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, está no centro, Cordeiro de Deus que julga com retidão, com justiça, com equidade, e é aquele que exerce o direito sobre todos aqueles que o encontram, os oprimidos, os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. E em mais um dia perseverantes, se ele está em nós e nós nele, nós damos testemunho daquilo que é verdadeiro, testificamos a ressurreição, a vida eterna. Perseveramos não segundo a nossa fala, mas segundo aquilo que ele coloca em nossa boca, porque não falamos de nós, daquilo que é próprio. Se falamos de nós mesmos, acabamos dando testemunho daquilo que é falso, mas testemunhamos aquilo que ele disse àqueles bem-aventurados que não viram e creram, obras maiores farão, porque os discípulos, como ele disse a Tomé, porque me vistes, crestes? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, são os que farão obras maiores, do qual nós estamos com a oportunidade, onde nós gloriamos em nossas fraquezas, porque nada somos e podemos se não for pelo seu Espírito Santo que opera em nós. E em mais um dia perseverantes em vigilância, em oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra, que diz que céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Porque é juramento eterno, sacerdócio santo e real, que não se arrependeria, o maior abençoou da promessa, a semente de Abraão, o Emanuel, Deus é conosco, o Pai de multidões, do qual, através do anúncio do Evangelho, gera os filhos na fé, porque está escrito: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais, mas através do anúncio do Evangelho, gera-se as almas para o reino dos céus, para que seus dias, através do temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, seus dias vão bens e longos nessa terra,
rumos à salvação e à vida eterna àqueles que outrora estavam rumo à condenação, segundo a ignorância e as trevas, como ele diz em sua palavra. O Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam, resplandeçam a glória do Evangelho. O próprio Deus permite um espírito de entorpecimento já para que creis somente em suas mentiras e não há salvação para suas almas, devido às suas más atitudes, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Mas nós somos daqueles que perseveramos segundo a fé do início ao fim e proclamamos a glória e a imagem do Deus vivo, que é Cristo Jesus, do qual, através do exercício constante, alcançamos uma maturidade. Não falamos de sabedoria desta era dos poderosos, esta era perversa que já vai desvanecendo, mas falamos da sabedoria segundo a maturidade e a plenitude de Cristo. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.